a contarem histórias sobre o primeiro encontro que eles tiveram com um presidente da República. E de como contavam, a emoção nem parecia muito relevante. Mas também já ouvi homens e mulheres a contarem de quando foi o seu primeiro encontro com Cristo, quando eles se encontraram com Deus. A emoção era tanta que quem te conta acaba por te contaminar, porque é uma presença inesquecível. Ainda que passem anos, você ainda consegue lembrar até os detalhes de como foi, de como você sentiu aquele frio. Por isso que a Bíblia vai dizer que 1 minuto na presença de Deus vale mais do que 1 milhão de dias na presença dos reis. 1 minuto na presença do Senhor, porque é uma presença inesquecível, uma presença que completamente muda a nossa vida. Nós passamos a ser uma outra história, passamos a ser novas pessoas. Amém? Por isso, quando você vem e você se entrega na presença de Deus, não faça isso com limitações, entrega-se na totalidade. E também eu sempre digo que essa entrega depende muito de como você reverencia seu Deus, de como você adora seu Deus. Sabia de que o ponto mais alto de nossas vidas é a adoração a Deus? É a adoração a Deus. Não é a nossa oferta, não é o nosso dízimo, não é como nós trabalhamos na obra, mas é como nós lhe adoramos. Adoração é o ponto mais alto. Aí vamos compreender de por que a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era um homem adorador. Nós podemos nos perguntar como possível Davi vai ser um homem segundo o coração de Deus, se quando olhamos a história de Davi, é um homem que muito matou. Davi venceu várias lutas e dessas houve mortes. Mas quando Deus diz que Davi é o homem segundo o meu coração, está a olhar em um nível que Davi presta adoração a Deus. E nós conheceremos a Deus de acordo com a adoração que nós damos a Ele. Vamos orar ao Senhor. Pai das luzes, Deus eterno, Santo, Santo Senhor Deus e nosso Pai. Na Sua presença, Pai, nós prostramos não só fisicamente, mas sim de todo o nosso coração, porque reconhecemos que o Senhor nosso Deus, e a quem nós temos o prazer de chamar Pai, muito obrigado pela Sua graça, seu favor, que continuamente tem alcançado nossas vidas. Queremos, Pai, continuar a ser adoradores, mas não simplesmente adoradores, mas sim verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Pois que na Sua palavra o Senhor diz que o Senhor é o caminho e a verdade e a vida. Ajuda-nos, Pai, a vivermos nesta verdade e a continuarmos a nossa caminhada mediante a Sua boa vontade e no Seu caminho. Fale conosco, Pai, no caminho da Sua palavra. Orienta-nos, transforma nossa mente, nossos corações sejam, Pai, quebrantados, para que Seu Espírito, Pai, possa penetrar até entre a divisão, a alma e o Espírito, e discernir nossos pensamentos. Toda a semente que o Eterno não colocou em nós, meu Pai, no nome poderoso e único Cristo Jesus, nós tomamos autoridade, removemos, meu Senhor,
permaneça somente a tua semente, a tua palavra, e o teu nome seja reverenciado em nós. Nós te agradecemos. Usa-me, Pai, e permita que eu colabore na sua palavra como seu instrumento. Fale conosco, abre nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos ouvir, não só ser ouvintes, mas também praticantes, para que possamos guardar a sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem encontra-se no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, de capítulo número 21. E como tema da mensagem de hoje, o que fazer quando tudo vai mal? O que fazer quando tudo vai mal? Vamos à leitura. Pode permanecer nesta posição. Verso 1 diz: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. A palavra de Deus declara que o temor à palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você obedece às ordenanças do Senhor, você está se tornando sábio. Isaque foi circuncidado pelo seu pai, não porque foi a vontade de Abraão, mas porque foi a ordenança do Senhor. E ele obedeceu e o fez. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. E disse mais: quem diria Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do seu filho, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante.
não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Pará, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Palavra do Eterno. Amém. Queridos irmãos, esta passagem que acabamos de ler, acredito que para todo amante da palavra de Deus e da leitura, já leu por várias vezes, e muitos ainda não leram, mas já ouviram falar por várias mensagens. Mais uma vez, trago como tema o que fazer quando tudo vai mal. Abraão, quando o Senhor lhe encontrou na terra dos seus pais, era um homem casado com a Sara, tinha seus servos, suas servas, seus bois. A Bíblia diz que Abraão não era pobre. Abraão já possuía uma riqueza. Mas falo da riqueza material. Por conta da sua fé, a Bíblia diz que o Senhor o convidou para poder caminhar com ele. Mas para isso, a Bíblia declara que Deus sonda nossos corações. Então ele queria que Abraão aceitasse o convite dele, não por uma necessidade, até porque materialmente ele estava bem, mas Deus queria que Abraão, aliás, aceitasse o seu convite por conta da obediência e da sua fé. A Bíblia diz que Abraão, ele vai aceitar o Senhor, lhe levar para terras em que ele nunca tinha visto. Deus vai dizer: Abraão, eu farei de ti um homem grande, eu te abençoarei e eu te mostrarei uma terra. Deus ainda não mostrou a terra a Abraão, mas mesmo assim a Bíblia declara que Abraão aceitou e foi caminhando, e por conta da sua obediência, a Bíblia diz que Abraão vai ser chamado como um homem obediente à palavra de Deus. E como não bastasse, ele passa por um teste que nenhum pai gostaria de passar. E por esta aprovação, a Bíblia declara que Abraão vai ser chamado como o pai da fé, porque ele entendeu de que o Deus que pede e o Deus que dá, ambos são o mesmo. Aquele que me deu é o mesmo também que recebe. Por isso que a oração de Pai Nosso, ela diz de que seja feita a tua vontade, assim como na terra como nos céus. Damos a ti porque de ti nós recebemos. Quando nós oramos a favor das nossas ofertas, nós compreendemos de que nossa oferta é o fruto do nosso trabalho. E esse trabalho não vem pela nossa força, senão pela graça do Senhor. Então nós dissemos assim: de ti veio e de ti nós consagramos. Abraão vai ser chamado como pai da fé por causa do grande sacrifício em que Deus lhe chama para realizar. E ele não hesitou. Vai pegar no seu filho único, o filho da promessa, o filho da sua velhice, e ele vai entregar a Deus em sacrifício. E Deus, olhando pela fé de Abraão,
Ele vai providenciar um outro animal em lugar a Isaac. Queridos irmãos, quando falo o tema, o que fazer quando tudo vai mal, a Bíblia diz que nesta caminhada em que Abraão vai fazendo com o Senhor, chega a uma certa terra. A Bíblia declara que a terra entra em crise. Havia fome na terra. E o único lugar onde havia mantimento era no Egito. E próprio Deus permite com que Abraão chegue até a terra do Egito em busca de mantimento. E posto naquele lugar, Deus estava com Abraão em todo lugar onde ele ia. Porque quando nós confiamos nele, não importa as estações, não importam os momentos, mas uma vez estando com ele, ele é a nossa provisão. Deus providencia a Abraão tudo aquilo que era necessário. E enquanto eles estão ali na terra do Egito, a Bíblia diz que Deus abençoou de tal maneira de que o Egito foi obrigado a tirar Abraão daquele lugar, porque tornou-se um homem muito rico. E ele vai voltar pelas mesmas terras. E consigo vão levar uma mulher de nome Agar. Esta mulher torna-se a serva de sua mulher, Sara. Esta mulher estava bem. Enquanto estava na casa dos seus pais, estava bem. Até mesmo quando ele foi empregado pelo Abraão e Sara, também estava bem. Ele vivia bem com seus patrões. Ele era obediente à sua patroa. Até o dia em que tudo começou a mudar na sua vida. Sara queria um filho. E a sua idade já estava avançada. Deus faz uma promessa a Abraão e Sara de que os daria um filho. O filho da promessa. Que há muitos anos passaram. Este filho não vinha. Todas as vezes que o casal tentava, o filho não chegava. E como a Bíblia diz que existem dois tempos, o tempo de Deus e o tempo dos homens. Quando os homens veem que o tempo de Deus demora, então eles vão usar o tempo da terra para trazer a resposta daquilo que os homens esperam. A idade de Sara estava avançada. Pela mente do homem, Sara não acreditou com aquela idade poderia gerar mais filho, porque suas forças já estavam embora. A sua fase como mulher já havia passado. O que restava na mente de Sara era somente dúvidas. E duvidando com o Deus eterno. Então ele vai acelerar o tempo de Deus. Porque onde lemos, a Bíblia declara que no tempo determinado a Deus, Sara engravidou. Mas ela queria acelerar o tempo de Deus. Então, em troca disso, vai usar o tempo dos homens. Vai chamar sua serva, Agar, para que ela pudesse entrar com seu marido e gerar um filho. Se nós tivermos que usar o português de hoje, vamos dizer que ela alugou a barriga de Agar para poder gerar filho. Porque o que ela queria? Filho, para que tivesse respeito, honra na terra. E Agar, como serva, vai aceitar o convite da sua patroa. E ela chama seu marido para que ambos entrassem no quarto da intimidade, no quarto reservado para somente o casal. Ela vai dispensar sua intimidade para uma outra mulher. E a Bíblia diz que Agar entra com Abraão e como resultado ela engravida e vai ter um filho, na qual vão chamar de Ismael, o filho da vontade dos homens, não do propósito de Deus, mas do tempo dos homens.
do coração dos homens, da ansiedade dos homens, do desespero dos homens. Sara permite que seu marido se envolva com uma outra mulher, quando na verdade Deus instituiu uma norma, um princípio de que a mulher, quem decide, a mulher que vai entrar na vida do homem é o homem. Quem decide a mulher que vai entrar na vida do homem é o homem. Mas quem decide a mulher que vai permanecer na vida do homem não é o homem, é a mulher. Era trabalho de Abraão chamar Agar para entrar com ele no quarto. Não era trabalho de Sara, mas era trabalho de Sara decidir quem iria ficar na casa, na vida de Abraão. Eu vou explicar. Não é a mulher que decide buscar namorada para o marido. Não é a mulher que decide buscar uma segunda mulher para o marido. Mas é a mulher que decide qual é a mulher que vai ficar na vida do meu marido. E uma vez estando eu na vida do meu marido, não pode ter uma outra mulher. Mas Sara vai inverter o papel, vai inverter o princípio. Agora Agar está grávida e ela vai gerar filho, e o filho está aí. A alegria está na casa, porque o que esperavam era filho. Abraão está feliz porque já tem um herdeiro a quem vai ficar com a herança e vai dar sequência a seu nome. Mas não era a vontade de Deus. Há coisas que a gente vai tendo na vida, não é que Deus designou para... Ou seja, Deus designou você ter, mas não é como você buscou ter. Às vezes Deus queria que você estivesse nesse lugar, mas não é agora que Ele queria que você tivesse. Mas o lugar é o mesmo, mas tempos diferentes. Porque quando for no meu tempo, eu vou dar a provisão, eu vou dar a segurança. Mas quando for no seu tempo, vai encontrar lutas em que você não vai conseguir travar. Agora Ismael já é um menino, já é um homem. E como a Bíblia, número 19, 23, declara que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ainda que pareça demorar ao tempo dos homens, para Ele só acontecerá no tempo em que Ele indicou. Deus não vive pressão dos homens. Você pode gritar de madrugada, você pode clamar, pode chorar. Se não for o tempo que Ele designou, você vai acabar com as lágrimas, não vai acontecer nada. Amém. Porque Ele não se move pelo choro do homem, mas é pela fé do homem. Por isso que a Bíblia, Hebreus, declara que é pela fé que nós movemos o trono do Senhor. É pela fé que agradamos a Deus, não pelas nossas emoções, porque emoção passa. E você já não se lembra daquilo que você chorou ontem. Quantos ontem? Quantos ontem chegaram aqui, tiveram aqui, sentiram a presença, decidiram permanecer na presença, mas foi só um momento de emoção. Hoje está onde? Olha para os lugares. Era só emoção. Por isso não sirva a Deus pela emoção. Que quando já conseguiu um carro, não é pela emoção. E não sirva a Deus pela emoção da pobreza. Quando você está pobre, tem necessidades, fica humilde na presença, fica um homem corajoso, uma mulher corajosa, está constantemente na obra do Senhor, mas está a usar o momento como uma oportunidade, para que quando Deus abrir uma porta e você fecha atrás do Senhor,
Quantos hoje fecharam a porta, as costas na cara de Deus? Porque já tem o que queriam, já tem Ismael. Não preciso mais de Isaac, eu já tenho Ismael. Cuidado, amados irmãos, tudo é passageiro, mas a palavra do Eterno, ela permanece. Por isso que quando chegou no tempo definido, Isaac nasceu. Ainda que pareça demoroso aos olhos dos homens, apóstolo Pedro disse: vocês reclamam que Deus não virá. Vossos pais falaram que ele virá, não veio. Vossos pais ficaram velhos, por fim morreram. E vocês reclamam que Deus virá, não vem. Pedro vai dizer: cuidado. Este Deus é longânimo. Ele dá tempo para o homem se arrepender, mas ele não tarda. Ele não atrasa. O momento em que você está a achar que agora está resolvido, é o momento em que ele virá. Isaac, a Bíblia declara que Isaac nasceu. Quando Isaac nasce, Abraão vai cumprir a palavra do Senhor de que ele deveria circuncidar o menino no 8º dia. E ele vai fazer isso. E chega o momento em que o menino é amamentado, ou seja, é desmamado. Abraão vai decidir dar uma festa, porque ele percebeu de que o filho da promessa nasceu e a sua alegria agora está completa. E nesta festa, Ismael vai caçoar do filho da Sara. Caçoar significa vai zombar, vai brincar. Com quem diz: é um bebê que agora já não tem mais muita importância, porque na altura o primeiro filho era a alegria, a felicidade do pai. E tudo que o pai é e tem era para ficar no primeiro filho, a herança, e ele tomaria o lugar do pai. Então, na mente de Ismael: você já perdeu, eu tomei o lugar. Sara vai ver esse cenário acontecer e ela não vai se alegrar, e chama seu marido e vai dizer: pega esse menino, manda embora juntamente com a sua mãe, porque ela não vai herdar nada do meu filho. E a Bíblia declara que isso pesou no coração do pai, pesou no coração de Abraão, por quanto Ismael também seu filho. E Deus, onisciente, omnipresente, ouviu a história, a conversa do casal. Estava sendo feito lá no quarto, mas o Deus também é o Deus que vê no quarto, que quando vocês estão a conversar, não é que ele invada a vossa privacidade, mas ele é Deus que está lá, porque ele sabe que vocês vão lhe precisar nas vossas decisões. A Bíblia diz que Abraão, o coração pesou. Como é possível? Meu sangue, vou mandar ir embora. Onde? Deus vai dizer, lhe chama no canto: Abraão, escuta e obedeça o que a sua mulher está a dizer. Eu sei que isso te dói, mas não te preocupas, porque eu não vou abandonar Ismael, porquanto eu tenho compromisso com você, porquanto você me obedece. Deuteronômio 29 declara que se vocês me obedecerem a minha palavra, eu serei tão bom convosco, não só com vocês, mas também com vossos filhos, até o filho dos vossos filhos. Amém. Porquanto Abraão obedeceu a Deus, quer dizer que não tinha como Ismael sofrer, por enquanto há um pai lá atrás obedeceu a Deus. Amém. Seja obediente hoje, para que amanhã seus filhos gozem essa graça. Muitos filhos hoje estão a viver uma vida perdida, porque o pai lá atrás desprezou a Deus, porque o pai lá atrás fez contratos com outro espírito e não com Deus.
Hoje a família está a carregar maldição. Hoje só há murmúrios, tudo que fazemos não prospera, pessoas não casam, emprego não aparece. Mas se cada esquina tem empresa, pessoas a trabalharem, porque só na nossa família emprego não aparece? É porque o povo lá atrás decidiu fazer contrato, fazer aliança com outros espíritos e não o Espírito de Deus. Agora tem que viver a maldição. Deus está a dizer a Abraão: não te preocupes, eu vou cuidar de Ismael. Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Há muitos pais fizeram filho fora e abandonaram. E agora, como tem uma nova família, atenção toda para a nova família, para os filhos que supostamente estão bem, vão para o colégio, tem o que precisa. Esqueceu o sangue, o filho que nasceu ali. Só que já na mente, na cabeça da madrasta ou do pai, é que aquele filho vai sofrer, não vai ter destino. Vai sofrer quando não. Amado irmão, a Bíblia diz que Deus é Pai de todos que decidem buscá-lo. Muitos pais hoje, biológicos, se arrependeram por um dia terem abandonado os filhos que fizeram fora, achando de que aquele filho se daria mal, os filhos da casa, do casamento que vão se dar bem. Muitos até de casa que estão desviados, o de fora, que ele nem esperava, hoje é que ele sustenta. Cuidado com o sangue que andam a espalhar. A Bíblia declara que Deus vai confortar Abraão, e Abraão vai obedecer a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o mantimento e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Abraão tinha fé em Deus. Ele sabia de que Deus encontraria um destino para seu filho Ismael, porque se ele disse: o meu Deus não vai falhar, o meu Deus vai cumprir sua palavra. Então o menino e a mãe começaram a andar por aí fora, no deserto de Berseba. Mas o cenário, o que vai acontecer pela frente é que o mantimento que eles levavam, a comida e a água, ele acabou no deserto. Porque deserto é quente, deserto não é fácil. A comida acabou. E o que a mãe vai fazer? A Bíblia declara que a mãe vendo o filho chorando, sofrendo, ela pega no filho e lhe coloca por debaixo de uma árvore, e ela vai se distanciar a 100 metros, porque não queria ver o filho morrer por causa da sede. E o menino ali começou a chorar. E o Deus dos céus, a Bíblia declara que o Senhor se levantou, e ele vai chamar pelo nome de Agar. Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. O Deus que vê, o Deus que ouve o choro, ele ouviu o menino chorar de onde ele está. Enquanto Agar lamenta, sente dor no coração de ver o sofrimento do seu filho pela falta de mantimento da água, ela vai se afastar porque não quer ver a morte do filho.
Mas há um Deus lá no céu que cumpre a sua palavra. A Bíblia declara que eu venho para cumprir a minha palavra. Eu prometi ao meu servo Abraão e eu vou cumprir. Por onde o menino for, os meus olhos estarão sobre o menino. Muitos de nós hoje estamos a dar certo. Não é porque nós temos trabalhado nisto. É porque houve uma palavra no passado que Deus disse aos nossos antepassados que lhe buscaram. E hoje eles não fazem parte entre o mundo dos vivos. Mas a palavra de Deus, ela é firme, ela permanece. Deus vela pela sua palavra. Deus é fiel na sua palavra. Por isso, amados irmãos, quer acessar as bênçãos de Deus, não ora a Deus, não busca a Deus pelas suas palavras, busca-o nas suas palavras, porque Ele cumpre, Ele é obediente à sua palavra. Todas as profecias que foram ditas aos profetas, elas se cumpriram. E nenhuma delas, a Bíblia declara que caiu por terra, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém. Deus olha para Agar e Ele vai dizer: não tenha medo, porque a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração, quando você estiver abalado, não tenha medo. Porque que Deus, primeira coisa que Ele vai te dizer, não tenha medo, porque Ele sabe de que a primeira coisa que o diabo colocou no coração de Adão foi medo, para afastá-lo da presença do Senhor, para afastá-lo de Deus. É o medo. O medo te afasta de Deus. O medo te afasta da tua família. O medo te afasta dos teus amigos. O medo te afasta das coisas que você gostaria de ter. As pessoas vão te dizer: não faça isso, isso é muito para ti, não vais aguentar. Então você tem medo, você abandona. Mas Deus vai dizer o quê? Não tenha medo, porque eu ouvi o choro do menino. Levante-o e anima-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Grande nação. Deus não tem, como diria, preferidos. Deus não tem preferidos. Ele disse a Abraão que eu farei de Isaac grandes nações. É a mesma coisa que ele está dizendo a Ismael. Dele vai suscitar uma grande nação. Deus não tem preferidos, mas Ele tem quem lhe prefere. Ele tem quem lhe prefere. Levanta o menino e anima-o, porque dele eu farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Amados irmãos, Agar e Ismael precisavam da água. O que eles precisavam era da água, porque estavam cheios de sede. Mas quando Deus aparece a Agar, a primeira coisa que Deus vai fazer não é dar a água. Deus está a falar de outras coisas. Era suposto dar primeiro água, mas Deus não está interessado com a sede deles. Às vezes, quando olhamos na mente humana, vamos ver que Deus parece trabalhar de forma diferente. E na verdade trabalha mesmo de forma diferente. Diferente dos homens. Os homens querem beber água, mas Deus está a falar de outras coisas. Está a falar de coisas do futuro, daquilo que o menino vai se tornar, não daquilo que ele precisa hoje. Deus está preocupado não com teu presente, mas com teu futuro. Porque você vive o presente através do teu futuro. Eu repito, Deus está preocupado com o propósito que Ele tem na tua vida, não o momentâneo de hoje, aquilo que é momentâneo hoje. Ele está preocupado com as coisas duradouras da tua vida. Enquanto você se preocupa com água, Ele está a olhar pelo teu futuro, daquilo que Ele quer que você seja amanhã. Porque o amanhã
é que vai te dar forças para você continuar a viver hoje no presente. Muitos de nós já teríamos desistido, mas quando imaginamos a fotografia que o Senhor nos mostrou do futuro, a gente ganha forças. Nem que seja se arrastar, vamos chegar lá. Mas desistir não vamos, porque há uma fotografia, há uma imagem, há uma palavra que o Senhor nos disse que nós seremos no futuro. Então isso nos dá força de continuar a servir. Já teríamos desistido, porque a Bíblia nos disse que o Senhor virá, só que Ele não está chegando. Mas por causa de uma promessa que nós temos, nós permanecemos fiéis. Deus não vai dar a água em que eles precisavam do momento. Deus vai falar da palavra do futuro, porque a palavra vale mais do que água. Ele vai dizer o que o menino será no futuro. Agora que o Senhor acabou de dizer o que será no futuro, agora vai resolver os problemas de hoje. Então vai abrir os olhos de Agar e mostrar o que eles precisavam. Era água. Deus se revela, se apresenta a Ismael e Agar como um poço de água. O que é água? Água é vida. Quando o povo está partindo no deserto, do Egito para a terra prometida, em que Deus se apresentou ao povo? Qual foi a primeira coisa que o povo contendeu contra Moisés? Foi água. E como Deus se apresentou? Se apresentou como uma rocha diante daquele povo. Quando o Senhor Jesus se encontra com aquela mulher samaritana no poço de água, mulher vai buscar o quê? Água. E como que Jesus se apresenta diante daquela mulher? Como um poço de água. Ismael está chorando. O que ele queria? Era água. Como é que Deus se apresenta? Como um poço de água, porque Ele é água viva. Mulher, se tu soubesses o dom de vida, tu pedirias a água a mim, e eu te daria a água que nunca mais acabaria. A água é Jesus. A água é Jesus. Então Jesus, a Bíblia declara que Deus abriu os olhos de Agar, e Agar olhou e viu um poço com água, e ela vai encher a vasilha de água e dar ao menino para beber. O poço estava ali. Enquanto ele chorava, o poço estava ali, mas ela não podia ver, porque os seus olhos estavam fechados. Amados irmãos, há coisas que você está procurando, estão até ao redor, só que você não consegue ver, porque os olhos estão fechados. O que você procura não está distante de ti, está aí onde você está a seu redor. A prosperidade financeira que você procura está até ao redor. A prosperidade espiritual que você procura está até ao redor. Tudo que nós procuramos, amados irmãos, está ao nosso redor. Porque quando Deus criou a terra e o céu, e criou tudo quanto está na terra, a Bíblia diz que pegou no Adão, lhe colocou no meio das coisas. Então era só Adão virar, tirava o que precisava. Era só Adão virar à direita, virar à esquerda, e ele encontrava as coisas. Mas no dia em que Adão pecou, seus olhos se fecharam. Aquilo que ele podia ver, eu não podia ver mais. Aquele que ele via com facilidade, agora já não pode ver, porque os seus olhos foram fechados. O pecado traz uma barreira entre nós e nosso Deus. Aquilo que podíamos ver com facilidade, já não conseguimos ver. Então o poço estava lá, só que os seus olhos não podiam ver. Então Deus vai abrir os olhos para que pudesse enxergar o poço da água. Tua oração nessa tarde seja: Senhor, abre meus olhos, para que eu possa enxergar aquilo que está oculto. Por isso que Deus vai falar a Jeremias: clama a mim,
Porque se continuar a depender dos teus olhos, você não vai ver. Clama, eu vou te revelar aquilo que está escondido. Eu vou te abrir os olhos para ver aquilo que está escondido. Aleluia. Peça a Deus que te abra os olhos. O que fazer quando tudo vai mal? Primeira coisa, confia na soberania de Deus. Confia na soberania de Deus. No verso 13 diz que: contudo também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Confia. Deus é Pai para aqueles que lhe buscam de todo o seu coração e para todos que confiam nele. Segundo ponto, o que fazer quando tudo vai mal? Contar com a providência de Deus. Deus não decepciona aqueles que lhe buscam, aqueles que confiam nele. Dependa da providência de Deus. Ele é Jeová Shalom, ele é Jeová Rafá, que curou seu povo lá no deserto. Ele também é Deus da providência. Jeová Jireh. Confia na providência do Senhor. A Bíblia declara no verso 19: então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. O que eles precisavam, Deus providenciou. Quarto ponto, quando tudo vai mal, não prejudica ninguém. Há pessoas que quando a vida vai mal, em vez de confiar no Senhor e buscar a graça a Deus, o que vai fazer? Começa a invejar os outros. Quando a vida da irmã ou do irmão vai bem, vai invejando o irmão, para que todos estejam ao mesmo nível de desgraça ou de pobreza. Como eu não consigo, eu não avanço, também ninguém vai avançar. Não faça isso. Não prejudique ninguém, porque teu tempo também vai chegar, se você tiver a paciência de esperar no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Aleluia. Amém. O que fazer quando tudo vai mal? Já estou a terminar. Abre-se para ver o impossível de Deus. Quinto, ergue a sua voz e clama ao Senhor. A Bíblia diz que clama ao Senhor. Pedi, vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Busca a providência do Senhor. E sexto, enfrentar o medo ou vencer o seu medo. Vença o medo. Vença o medo, amado irmão. Muitos às vezes não conseguem o que procuram ter, só por causa do medo. Tem medo, será que vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar? Será que eu sou capaz? Enfrenta o medo, ou então vença o medo. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso precisamos nos submeter ao Senhor. E ele então vai nos capacitar para que possamos enfrentar o medo. E último, para terminar, levante-te e luta. Lute. Para de murmurar. Lute. Vai pela frente e lute. Às vezes nós como cristãos temos um costume e uma mente de que não, deixa só orar e tudo vai cair do céu. Deus vai fazer tudo acontecer. Não, luta. Vai pela frente. Porque a fé sem obra, a Bíblia declara que ela é morta. E muitos hoje declaram ter fé, mas estão a matar sua fé por não colocar essa fé em ação. Lute, vai pela frente. As coisas, elas vão acontecer. Porque se Agar não prestasse atenção ao Senhor e à voz de Deus e não cresce no Senhor, Deus não teria lhe aberto os olhos para ver o poço de água. Levanta do lugar onde você está. Saia do lugar que limita a sua visão, do lugar do conforto, e abre-se para ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. Às vezes parece que os mundanos têm mais fé e obra do que o cristão. Porque o cristão se conformou de que Deus vai fazer cair do céu, assim como o maná caía do céu.
Maná caiu do céu porque houve um homem que tinha fé em Deus. Moisés creu em Deus e o Senhor fez cair maná do céu. Não foi por causa do povo de Israel, mas foi por causa da fé de um homem. E esse homem creu de que na manhã Deus faria cair o maná. E ele vai falar ao povo. Às vezes, há coisas que a gente não consegue declarar porque colocamos a nossa fé no medo. Eu vou falar, o povo vai ouvir. Será que vai acontecer? E se não acontecer, a vergonha que vou passar. Moisés teve coragem de dizer: amanhã o nosso Deus fará cair o maná. Amados irmãos, há coisas que deveriam estar a acontecer através da tua palavra, mas não acontecem porque você colocou o medo pela frente. A vida e a morte estão no poder da palavra. E este poder não vem senão do eterno. E a Bíblia vai declarar que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Que significa dizer que o eterno está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Quando nos colocamos à frente, a nossa fé, ela é aniquilada. A nossa fé fica sem ação. Por isso que hoje, quando declaramos uma palavra, já não acontece porque primeiro adiantamos o medo pela frente. Não vai acontecer mesmo. É aquilo que Jesus vai dizer aqui. O que o homem espera acontecer, que quando pede algo sem fé, vai ser como uma onda, é agitada pelo vento. Assim será quem pede ao seu Deus sem fé. Peça com fé, e com fé te será dado. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Momento das informações. Passamos a palavra.